Deuteronômio capítulo 6, de 4 ao 9. Diz assim o texto sagrado: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diga assim: o único Senhor. Amém. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A nossa vida espiritual, ela, como eu tenho dito, é básica para o sucesso em cada área da nossa vida. Se nós não estivermos bem com Deus, não estaremos bem com a família, no trabalho e na igreja. Então nós precisamos ter uma vida adequada. Especialmente se queremos abençoar a nossa família, nós precisamos começar a cuidar primeiramente de nós mesmos. Depois nós conseguiremos cuidar da família e abençoá-la. Mas precisamos de uma vida espiritual melhor. Você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa sentir o toque do Senhor na igreja, em tua casa, na rua. Você precisa sentir Deus. Quando Deus criou o homem lá no paraíso, ele, no final de cada dia, ele descia, já pensou? De maneira sistemática, ele descia ao jardim e conversava com Adão e com Eva. Pastor Adilson, devia ser uma coisa linda. Por quê? Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para que tivéssemos comunhão com Ele, vida com Ele, para que sentíssemos a sua presença. Você tem sentido a presença de Deus? Amém? Nós precisamos sentir essa presença. Nós não temos um Deus de madeira, um Deus de barro, nós não temos um Deus nem mesmo de ouro, prata ou bronze. Nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que se manifesta, nós temos um Deus que vem até nós e realiza sempre algo forte em nossos corações. Aqui nesse texto nós vemos o Senhor, por meio de Moisés, tratando aqui algumas coisas importantes na vida espiritual da família como um todo. Alguma coisa importante na vida espiritual. Nós vemos Deus aqui preocupado com o pai, a mãe e os filhos. Vemos Deus preocupado com a vida espiritual de cada um. Vemos Deus preocupado com isso. Nós vemos isso. Amém? Nós vemos isso. Nós vemos isso. Então Deus nos ensina algumas coisas aqui sobre a vida espiritual nossa e da família, que é importante. Nós precisamos ter isso de uma maneira melhor. Você está melhorando ou piorando? A tua vida espiritual está igual estava, piorou ou melhorou? Qual é a tua perspectiva futura? Você acha que está caminhando para melhor? O texto nos mostra aqui o que o povo de Deus deveria fazer para melhorar. Muitas vezes a pessoa vai tendo uma piora na vida espiritual quase que imperceptível. Não entende o que está acontecendo. Uma pessoa que vai fracassando na vida espiritual, vai fracassando a cada dia sem
perceber. E quando vê, está num abismo. Também para melhorar é assim. Não há uma percepção tão clara de uma melhora tão evidente. Mas a pessoa pode, cada dia, ir conseguindo algo novo, algo melhor. E conseguindo alcançar uma bênção do Senhor. Então a vida espiritual pode ser melhor, dependendo daquilo que queremos fazer da nossa vida. Diga assim, a vida espiritual da família. Como está a vida espiritual da tua família? Como está? Eu tenho dito o seguinte, quando alguém tem filho, até os 13, 14 anos, talvez 15, 16, a pessoa consegue ter uma liderança forte, né? Quando passa de 16, vai até aí uns 21, essa liderança sobre a vida da pessoa diminui. Depois de 21 até 30, desaparece. De 30 a 40, o filho nem te cumprimenta mais. Opa, como é que vai? É isso mesmo. Não tem. Então, por isso que você tem que cuidar até mais ou menos 16, 18, cuida. Cuida, porque depois a pessoa não vai te obedecer mais. Não vai. Por que não vai? Porque vai ter a própria vida, vai ter a sua família, vai ter os seus negócios. Então, a gente tem que pegar aí até 16, no máximo 18, mas mais de 16, né? Já é difícil. Então a gente tem um tempo para formar a família. Se você não souber usar esse tempo, né? Tem gente que pensa assim, o meu filho está com 30 anos, eu vou falar para ele e vai obedecer. Ele não vai nem te ouvir. Ele pode te ouvir, mas não vai seguir. Então, se você não ensiná-lo antes, não tem jeito. Amém? É verdade. Esse amém é só concordando com o que eu estou falando. Não é amém para os filhos serem assim, não. Vamos lá. A gente ri para não chorar, né? Vamos lá. A vida espiritual da família. Diga assim, necessita de conscientização. O versículo 4 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja bem, quando Deus vai tratar aqui com a família de alguém, Ele começa a falar com Israel como um todo. Olha, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tem mais do que um. Não tem maior nem menor, melhor dizendo, não há outro. O que Deus começa a falar aqui com o povo hebreu, o Senhor, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém? Nós precisamos ter essa consciência firme, que Deus é o nosso Senhor. Não somos nós os nossos senhores. Muitas vezes a gente é tentado a fazer o que quer fazer. Não, eu entendo o que é isso. Quando você faz o que quer, o teu Senhor é você mesmo. Se você está seguindo outros de uma maneira muito incisiva, o Senhor pode ser aqueles outros ou aquele outro. Mas nós precisamos ter essa consciência. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, Ele tem o controle, Ele é o soberano, Ele precisa dirigir os nossos passos, Ele precisa nos conduzir, precisamos ser conduzidos pelo Senhor. E precisamos conscientizar os filhos bem pequenos. Deus é o único Senhor. Desde pequeno você precisa falar. Você tem criança pequena, vai falando, vai orando, vai conscientizando, vai falando. A palavra não volta vazia. Quem sabe o tempo passa, lá na frente a criança vai se lembrar do que aprendeu. Se lembrar. Eu gosto de criança que vem à escola bíblica e tem a aula, porque a criança não esquece. Se você muda de país, a criança até uns 10 anos, aprende aquela língua com facilidade.
O Marcos do Biciano Rafael está na Inglaterra, diz que os filhos já estão aprendendo o inglês. Eles só sabem falar love até agora. O Joel, que foi para a Itália, falou que a filha fala italiano. Eles têm dificuldade. Então, até uma certa idade, a criança grava. Então, para gravar uma nova língua, é simples. É simples. E também a criança grava o que aprende. Se você conduz o teu filho à escola bíblica, vai aprender. Se você traz o filho à noite e tem o culto à criança, aquela criança não vai esquecer. E se você vai conscientizando o teu filho, a tua filhinha ali, sobre a palavra, aquela criança vai guardar. E ainda que tenha alguns momentos ruins na vida, lá na frente, aquela palavra vai germinar dentro daquela vida. Então nós precisamos nos conscientizar que Deus é o único, não é o Senhor, é o único Senhor. Mas precisamos desde sempre passar isso para os filhos. Se a gente quer ter uma família espiritual abençoada, nós precisamos passar isso para o filho. Deus é o Senhor. A televisão diz o contrário. Na live, você tem assistido a minha live? É de graça. Eu acho que se a gente cobrar da live, a pessoa vai assistir mais. Né? Assiste 5 minutinhos ali com a música ainda. Olha, se eu sou você, eu ia assistir. Eu estou num propósito de oração, Deus está curando, libertando. Assista a live. E hoje, eu falei umas coisas bacanas na live. Eu falei hoje na live, até a Juscelina falou, opa, você pegou firme. Eu falei que as pessoas perderam a vergonha. Tem um versículo lá, de Sofonias 3,5, diz que as pessoas perderam a vergonha. Perderam. O que era certo no passado, o que era errado no passado, hoje é certo. Tinha pessoa que no passado se vergonhava, se escondia. Hoje as pessoas defendem abertamente o que é errado. Defendem. As pessoas perderam a vergonha. O pecado já não é mais forte. Então, o que isso acontece? Esses conceitos hoje estão sendo passados para os nossos filhos. A televisão, a internet está tendo novos conceitos, e conceitos vergonhosos. As pessoas estão tendo atitudes vergonhosas, defendendo. Hoje é pecado falar do pecado. Tem pessoa que é condenada a se acusar. Isso é errado, você não pode falar. Você não pode falar sobre isso. Então esses conceitos vão passando para a mente de crianças, por isso que nós precisamos conscientizá-la de verdades, especialmente acerca do Deus de verdade. Amém? A vida espiritual da família, diga assim, necessita de priorização. O versículo 5 diz, amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, isso aqui, Jesus vai repetir isso lá no Novo Testamento. Jesus vai citar esse texto sobre o grande mandamento. Mas sabe o que acontece? A gente começa a ler a Bíblia e parece que aquele grande mandamento, ele se torna algo assim bonito apenas. Olha, ama a Deus de todo o coração, toda a alma e toda a força. Que coisa bonita. Não, isso aqui é muito forte. Uma pessoa precisa aprender a priorizar o seu amor a Deus. Quando fala de todo o teu coração, é totalmente. Quando fala de toda a tua força, é com muito esforço. Quando fala de toda a tua alma, é colocar o coração. Então nós precisamos amar o Senhor de uma maneira prioritária. Nós necessitamos dessa priorização, de amar ao nosso Deus. As pessoas muitas vezes amam o dinheiro, amam o emprego, amam até a família, amam a si mesmo, como ama. Mas nós precisamos priorizar, sobretudo neste mundo, o nosso amor a Deus. E tem que ser de todo, como diz aqui o texto. Todo coração, alma e força.
É dessa maneira que nós vamos crescer na vida espiritual. É dessa maneira que nós seremos abençoados. Mas nós precisamos fazer isso com a família, as crianças especialmente. Nós precisamos, desde pequenino, colocar essa prioridade na mente, no coração da família. Você precisa colocar, antigamente colocava versículo na porta, as pessoas hoje parece que tem vergonha de colocar, não coloca mais. Tinha pai que colocava assim sobre a cama do filho, um versículo desse, amar o Senhor. Alguma coisa, alguns textos, né? Eu vou falar mais sobre se colocar sinais daqui a pouquinho. Mas nós precisamos priorizar na mente das pessoas, especialmente dos filhos, amar a Deus. Não somente obedecê-lo como Senhor, mas amá-lo de todo o coração, força e alma. Nós precisamos fazer isso, dar o exemplo. Nós precisamos dar o exemplo, mas nós precisamos levar a criança a pensar dessa maneira. Eu fico vendo hoje, em termos de religião, as pessoas até que sobem ao templo para glorificar a Deus. Mas a grande maioria, pode ser um exagero, mas a maioria não ama assim com tudo. Falta aquele amor prioritário. Por exemplo, se dá uma chuva, a pessoa não vem ao culto. Mas se chover, ela vai para o serviço, vai no mercado, vai na farmácia, vai, né? O culto, não, está chovendo, então hoje não. Tem gente que até torce para chover na hora, que já tem uma desculpa boa. Se está fazendo muito frio, a pessoa fala, não, isso não é uma prioridade. A pessoa, se morar em Curitiba, esfria sempre, né? ou algumas cidades. Então, as pessoas, falta aquela prioridade. Prioridade. Muitas vezes a pessoa prioriza a televisão, uma novela, um filme, futebol. Prioriza. A pessoa tem a opção de adorar a Deus ou fazer outra coisa, faz outra coisa. Faz outra coisa. E para arrumar uma desculpa para não fazer aquilo, não é difícil. Então nós precisamos priorizar, ensinar a criança, prioriza. Deus é mais importante do que tudo nesse mundo, porque nós fomos criados por Deus e para Deus. Nós fomos criados para Deus. Nós vamos um dia viver a eternidade com Deus. Então nós precisamos priorizar e passar isso para os filhos, prioridade. Você precisa amar de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Você precisa fazer isso, você precisa fazer e colocar na mente da criança tudo isso. Amém? A vida espiritual da família, diga assim, necessita de conversão. Versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Conversão. Deus vai falando aqui, olha, Ele vai falando de consciência, de prioridade, e depois Ele chega na conversão. É preciso uma vida convertida, estarão no teu coração. As palavras não podem parar na mente. O que Deus estava falando? Não pode ficar só no conhecimento. Tem gente que conhece, mas não desce para o coração. Eu me lembro, eu gostava algumas vezes de assistir entrevistas que o Jô Soares fazia. Ele sempre foi uma pessoa muito inteligente. E no programa dele, ele sabia entrevistar. Eu gostava. E quando ele entrevistava um religioso, ele sabia da Bíblia mais do que o religioso. Mas a palavra não desceu para o coração. Eu ficava olhando por ele e falei, meu Deus, esse homem sabe a Bíblia. Sabe a Bíblia. Sabe a Bíblia. Mas ele não segue a Bíblia. Por quê? Ficou na mente. Ele conseguiu ler, muito inteligente, ele conseguiu ler e guardar tudo aquilo na mente. Mas não desceu o coração e diz, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso é conversão. Isso é conversão. Isso é converter-se. É uma conversão pessoal. E nós precisamos levar isso para a família precisa de uma experiência, nós precisamos fazer isso. A família precisa de conversão. Você precisa levar teus filhos à conversão.
Faça isso enquanto você pode fazer, que você tem autoridade sobre eles, porque depois eles não vão te seguir. Conversão. Nós vivemos num mundo onde há pouca conversão. Tem pessoa toda em pecado, vai na televisão e fala, aleluia Jesus. Aleluia Jesus o quê? Está com a vida toda... Vai num programa aí, Jesus, amém Jesus. Tem umas frases de efeito. Glória a Deus. Jesus. E no pecado. Está lá no pecado. Tem pessoa que fica famosa. Aqui na televisão tem uns que aparecem aí, propaganda. Fica famosa por causa do pecado. A pessoa vive uma vida de pecado e a sociedade bate palma e fica famosa. Aí essa mesma pessoa fala assim, eu estou indo a uma igreja evangélica. Eu fiquei ouvindo a pessoa falar um dia, não, eu estou lá firme. Alguém perguntou, e o teu pastor, não condena o que você faz? Falei, até condena, mas eu estou lá firme. Estou firme. O que falta? Conversão. As pessoas têm hoje muito conhecimento e pouca vida com Deus. Falta fogo no coração. Então as pessoas precisam de conversão. E levar a família à conversão. As famílias precisam de conversão. Se converter. Você tem que levar os teus filhos pequenininhos a converter-se ao Senhor. Batizar. Ter compromisso com Deus. Ter compromisso. Coisa que eu mais me preocupo da igreja é com as crianças, os adolescentes. Por quê? Porque se não converter agora, não converte mais. Não adianta eles passarem pela igreja sem uma experiência, não vai dar certo. Tem que converter ali, porque depois vão ficar com a mente entorpecida, não tem jeito. Então, o texto mostra isso. Essas palavras precisam estar no coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Você ter palavras de Deus na mente são importantes, mas deixa essas palavras descer para a tua alma. Deixa descer para a tua alma. Deixa descer ao teu coração. Deixa essas palavras dominar as tuas emoções. Deixa essas palavras dominar a tua vontade. Quando uma pessoa vai para o pecado é porque não deixa as palavras dominar. A pessoa vai sendo levada para o pecado. Tem gente que peca fácil, eu fico encabulado com isso. Peca, as pessoas vão pecando, os outros passam a mão na cabeça e vão embora. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você ama alguém que está vivendo no pecado, de verdade você tem que corrigir. Você tem que chegar para, isso aqui está errado, isso aqui vai te afundar, isso aqui vai te prejudicar, isso aqui vai te matar, isso vai te levar para o inferno, não é isso. Abraça a pessoa e fala, vem cá, você está errado. Então hoje, parece que hoje, dificilmente alguém leva uma pessoa à conversão. O que é conversão? A pessoa está indo para um lado e converte para o outro lado. Tem que haver conversão, tem que haver mudança. Tem que haver. Igreja nenhuma prega mais isso. Parece que é pecado pregar sobre arrependimento, sobre conversão. Nós precisamos de conversão. Existem muitas adesões e poucas conversões. As pessoas não nascem de novo. O Nicodemos, quando foi falar com Jesus, ele sabia, meu Senhor, se tu não fosse mestre de Deus, não faria o que tu faz. Jesus olhou para ele, você é rico, sou senador, importante. Não vai para o céu não, negão. Não vai não. Não, mas eu conheço a Bíblia, eu citei a Bíblia. Vai não. Você precisa nascer de novo, você precisa de conversão. Não, mas como é que eu vou nascer? Eu vou para o ventre da minha mãe. Não, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa nascer. Nós precisamos falar para as pessoas, você precisa nascer de novo. As pessoas precisam nascer, conversão. Ensina para o teu filho, para a tua filha, conversão, vem cá, Jesus é o Salvador. E o Senhor, as pessoas pregam muito Jesus como Salvador. E Ele o é, mas é Senhor também.
As pessoas gostam da mensagem do Jesus Salvador, porque ele fez tudo, morreu, pagou na cruz o preço terrível, mas nós precisamos da mensagem de Jesus Senhor, e Jesus Senhor é aquele que exige conversão, mudança, transformação, nova vida, novo nascimento, novo tudo. Conversão. Vamos encerrar. A vida espiritual da família. Quarto lugar, diga assim, necessita de dedicação. Versículo 7. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Não é mole não, ó. Tem que inculcar no filho. Assentado em casa, você está sentado ali, desliga a televisão e fala para ele. Andando pelo caminho, vem para a igreja andando e fala. Quando for deitar, faz o culto doméstico e transmite. Quando levanta, ora com o filho. É mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. Também a atarás como sinal na tua mão. Era costume eles colocar na mão uma fita com o texto da palavra e no frontal entre os olhos. Entre os olhos, tinha ali uma fita que entre os olhos para não esquecer. E as escreverás nos umbrais ali da porta, e na porta como um todo, nos umbrais e na porta. Você chegava na casa de uma pessoa ali, a Bíblia estava ali. Você sabia que com 13 anos um judeu se torna filho da lei? E para ele ser, é como um batismo nosso aqui, para ele ser recebido ele tem que citar a parte do Pentateuco que o líder vai buscar ali. Tem que citar de cor. Mas como é que uma criança de 13 anos sabe aquilo de cor? Sabe de cor, porque é ensinado e porque está na porta da casa, está nos umbrais, está na testa do pai, está ali na roupa, está o versículo, ame o Senhor, faça isso. Então a lei, o básico da lei, qualquer criança com 13 anos sabe. E no passado era muito forte. Então tudo aquilo por quê? Porque era ensinado. Então nós precisamos pegar os textos da palavra com muita dedicação e trazer para nós. Tem pessoa que não lê Bíblia. Tem gente que tem a Bíblia e não lê. Não lê. Não conhece Bíblia, não sabe a Bíblia. Não lê a Bíblia. Tinha aquelas caixinhas de promessa, a pessoa tirava. Aquilo ali até eu gosto, é só promessa. Eu vou colocar uma caixinha de maldição, quero tirar. Se você não fizer isso, perde, né? Não, tem que colocar umas coisas, mas a turma gosta da caixinha de promessa. Opa, Deus está falando comigo. Não está falando não, é a caixinha que falou. Você precisa conhecer a Bíblia, ler. Se você ler um capítulo da Bíblia, um capítulo por dia, em 3 anos você lê uma Bíblia. Pastor, em 3 anos é muito, mas tem gente que nunca leu a Bíblia. Lê, em média, 3 capítulos por dia, lê num ano. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia e levar os filhos a conhecer. Os filhos têm um smartphone, eles ficam o dia inteiro no smartphone. E a Bíblia, a gente passa para eles, para as crianças. O que a gente passa para as crianças? Coloca versículos. Fica feio o quarto, feio, fica sem os versículos. A palavra nunca deixa nada, cria uma coisa, dá um jeito de ensinar, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Isso é Bíblia. Nós precisamos ensinar. A família vai ser abençoada se for ensinada. Nós precisamos ensinar. Nós vivemos num tempo sem ensino. Queridos, eu vou concluir essa palavra agora, dizendo o seguinte: a família necessita de conscientização da palavra, priorização para servir a Deus, conversão a Jesus e dedicação mesmo para ser pessoa abençoada. Nós precisamos disso. O louvor. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa seriedade com Deus. Tem gente que fala tanta bobagem porque não conhece a Deus. Tem pessoa que está na igreja e fala bobagem.
Tem pessoa que quer fazer uma análise de coisa espiritual quando a pessoa nem sabe o que é ser espiritual. Conheça a Bíblia, ensina a Bíblia, viva a Bíblia, e você será uma pessoa vencedora, uma pessoa vitoriosa. Deixa a Bíblia dominar a tua vida. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Fique de pé. Lá no muro de Jerusalém, quando a gente vai lá, a gente encontra, eu vou encerrar com essa palavra, encontra judeus lendo Torá. E tem um lugar assim que a gente vai, e eles ficam lá lendo, mexendo com o corpo e lendo. Aí eu perguntei para ele, por que mexer com o corpo e ler? Ele acha que está adorando a Deus com o corpo e aprendendo a palavra. Eu falei, e eles ficam aqui, quanto tempo lendo? Em média 4, 5 horas, 3 horas, lendo, todo dia. Nós precisamos meditar na palavra, aí nós não vamos errar. Porque se nós não meditarmos e levar os filhos a isso, a vida espiritual da família cai lá embaixo. Porque a televisão é terrível, a internet é pior. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada mais maligno que o diabo usa mesmo do que a internet, o smartphone hoje. São mensagens, são coisas vindo. Se nós não impregnarmos as nossas mentes e a mente dos nossos filhos com a verdade, daqui 10 anos ninguém mais tem evangelho. Pensa bem.